Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre demissão por justa causa. Mas se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, assista o vídeo até o final e para dar uma sugestão, alguma opinião sobre o que você viu na matéria. E também para que ajude que essa informação, esse conteúdo chegue a mais pessoas sobre esse tema tão importante que é a demissão por justa causa. Muito bem, a demissão por justa causa, todos nós já ouvimos falar, né? Ela é prevista no artigo da CLT, no artigo 482. Deve-se tomar cuidado ao providenciar a demissão por justa causa por um empregado, para não ser pego com alguns artifícios lá na frente, na Justiça do Trabalho, ter que responder o porquê você fez tal demissão. Existem 4 aspectos aí que são importantes, os mais recorrentes que eu vou destacar aqui. O primeiro dele é ato de improbidade. O segundo, decídia no desenvolvimento das suas funções respectivas, né, como você desenvolve o trabalho, a indisciplina, insubordinação e um outro último motivo é o abandono de emprego. São pontos importantes que estaremos considerando aqui. Ato de improbidade. É quando o empregado ele passa a agir de má fé, de forma desonesta, né? Vamos ilustrar aqui no caso da profissão de um comprador. Ele faz compras, ele acaba comprando talvez alguns itens a mais para entregar no outro endereço para se beneficiar com alguma compra. Uma outra situação também seria providenciar compras sem fazer as devidas cotações ou até mesmo escolher o melhor preço, a melhor cotação. Isso visando ter algum retorno financeiro, alguma vantagem pessoal. Então ele está agindo de má fé. E sendo descoberto, ele vai ter problemas para dar o motivo de justa causa. Uma outra questão também é do empregado que às vezes ele quer assistir um time de futebol do seu coração, tem aquele jogo naquela data, e se ele for ao trabalho, ele não vai conseguir chegar no horário em tempo para ficar na fila do estádio. O que ele faz? Naquele dia pela manhã, ele vai ao médico, pega um atestado falso ou justificativa para não ir trabalhar, e daí ele abona o dia e ele vai ao estádio de futebol ver aquele seu time de coração. Essa é uma situação. Então é importante estar acompanhando esses casos aqui. Uma outra situação comum ainda que podemos citar é os pontos de feriado, ou caso o empregado trabalha no sábado, daí surge uma oportunidade no feriadão de viajar, ou até mesmo viajar naquele fim de semana. Aí ele pensa, bom, eu vou ao médico pegar um atestado, muitas vezes pode ser falso esse atestado, para justificar e abonar naquele dia, para que ele possa curtir aquela sua viagem, né? Então é importante tomar cuidado nessas situações. O empregador ele tem que ter provas do motivo da demissão. Então cabe a ele, quando pegar um atestado e desconfiar que pode ter alguma coisa errada, ele confirmar a autenticidade desse atestado. E o empregado acaba tentando ter essas vantagens. Ao ser descoberto, pode sim ser aplicado a demissão por justa causa. Por quê? Acaba a confiança na relação entre o empregado e o empregador. Não tem motivo de ter aquele contrato de trabalho. Nada vai justificar mais isso. O segundo ponto é a decídia do desempenho das suas respectivas funções. Ou seja, o que é isso? Essa palavra vem do latim decidere, que significa estar ocioso, né? Nós podemos dizer em outras palavras que é o desleixo, a falta de vontade por parte do empregado, a falta de interesse em desenvolver o trabalho. Ele não se importa com isso. E esses fatos vão se repetindo constantemente, aborrecendo aos colegas de trabalho, dando prejuízo também ao próprio desenvolvimento da função ou no próprio setor. Então, isso de forma repetida pode sim também gerar a demissão por justa causa. Um outro ponto ainda é a indisciplina. É quando, por exemplo, o empregado desacata as ordens que são dadas de ordem geral para todos os empregados, né? Sem ser de forma impessoal, e passa a não acatar essas ordens, que poderíamos dizer assim que seriam que faltas constantes, atrasos, sem justificativa alguma, sem prestar satisfação. Então isso acaba prejudicando a todos da equipe. Isso vai gerar para ele o quê? Pode gerar advertências e até mesmo suspensão por esses motivos, né? Então nós podemos incluir também o comportamento ético, que seria o quê? A má conduta do empregado, né? Como ele trata os demais colegas, né? O linguajar que ele usa no seu ambiente de trabalho, principalmente se houver mulheres. Então tem que haver respeito e ter um clima positivo e saudável dentro do ambiente de trabalho. Um outro ponto, a insubordinação, ou seja, descumprir uma ordem que é dada ao empregado por não cumprir uma tarefa designada, né?
O caso ele venha fazer a sua tarefa, realizar de qualquer forma, de qualquer maneira, não conforme solicitado, não atendimento dos prazos, e isso venha prejudicar todo o desempenho da sua equipe. Então seria isso sim a insubordinação, que também dá um motivo para a demissão por justa causa. Outro ainda é o abandono de emprego, né? O abandono de emprego, quando o empregado some, não dá justificativas, não liga para o empregado, para o empregador para informar o porquê não está indo trabalhar, se entra em contato por telefone não responde, se envia o WhatsApp também não responde. Então tudo isso caracteriza o quê? Que o empregado não está tendo interesse mais no contrato de trabalho, né? Além do empregado estar perdendo os reflexos que ele vai ter, como ser o desconto dos seus dias, DSRs, todos os reflexos que envolvem o seu fechamento de eventual rescisão, que é férias, 13º, ele vai ganhar a justa causa, caracterizando que o empregado não tem mais nenhum interesse. Mas antes de tomar essa decisão, existem aqui algumas regras que devem ser seguidas e observadas. Por exemplo, uma delas é comunicar por escrito, através de correspondência, com a R, por exemplo, com recebimento, que ele deverá comparecer na empresa no prazo máximo de 30 dias. Observe, 30 dias, senão ele vai ser demitido por abandono de emprego por justa causa. Então tudo isso tem que estar bem atrelado e também haver uma publicação no jornal de circulação da região informando que ele está desaparecido, não comparecendo ao trabalho. São medidas importantes para se precaver no caso do empregador, para não ter problemas futuros junto à Justiça do Trabalho. Vamos falar aqui de algumas dicas para evitarmos erro na demissão do empregado por justa causa. Isso mesmo, é preciso estar atento para alguns desses motivos aí, para não cair em erros e ter problemas futuros. Porque, na verdade, é obrigação do empregador provar que ele está certo ao demitir o empregado por justa causa, que ele praticou aqueles erros que ele está citando. E um dos erros mais comuns hoje em dia é não reunir as provas suficientes. Se não tiver provas, vai ficar difícil de comprovar caso haja uma contestação do Ministério do Trabalho lá na frente. Exemplo, um colega de trabalho ter comentado que eu vi um empregado em determinada atividade naquele dia que ele faltou. Isso não vai provar nada. Deve-se juntar provas, como verificar, por exemplo, como eu disse anteriormente, o atestado médico, a autenticidade dele, se ele realmente passou por consultas, aquele médico realmente existe naquele hospital, naquela clínica que ele passou, confirmando que ele esteve naquele dia e realmente não estava em condições de trabalho. É uma forma, sim, de juntar provas para a sua defesa, caso haja algum questionamento futuro. Outra dica que eu vou estar deixando aqui é a demora para aplicar a decisão. Às vezes passa-se alguns dias ou até mesmo vira a semana daquela penalidade que o empregado cometeu de faltar e não tomou nenhuma providência. Então é muito importante ser isso rápido, porque para não dar a entender que houve o perdão tácito, como é reconhecido, que o empregador perdoou aquela falta, aquela atitude do empregado. Então ele tem que impor a sua penalidade. Por que tudo isso? Para que não haja entendimento que houve esse perdão, conforme eu disse, e aplicar a punição de forma imediata. É ainda importante a aplicação de uma única medida da justa causa. Exemplo, não podemos dar uma advertência, suspensão e depois aplicar a demissão por justa causa pelo mesmo motivo, pelo mesmo fato ocorrido. Então precisa ficar atento a isso. Lembramos também que os sindicatos eles não reconhecem a demissão por justa causa, eles não homologam tal rescisão caso seja necessário, né? Porque eles entendem que apenas o Ministério do Trabalho, o juiz do trabalho, é o que vai poder julgar se realmente procede aquela demissão por justa causa. Então, por essas causas, é importante ficar atento antes de fazer a sua demissão pela justa causa. Caso você tenha alguma dúvida, poderia ainda consultar um advogado para checar, verificar se realmente tem base suficiente, provas, reunir provas, para que possa realmente aplicar a justa causa, para que isso não venha se reverter lá na frente contra o empregador, com a devolução, através de uma ação no Ministério do Trabalho. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, que eu falei um pouco sobre a demissão por justa causa e também dos cuidados que devem ser tomados, que todos os empregadores devem estar atentos a tomar. Deixe o seu like no final desse vídeo, e assim vai contribuir para que esse vídeo, essa matéria, conteúdo, possa então chegar a mais pessoas. Muito obrigado.